Olá, alunos da Escola Dom Idílio PEI. Aqui é a professora Maiara e hoje eu vou dar uma aula para vocês de Química. Essa aula eu tô chamando ela de aula 4, então o pessoal que tá aí acompanhando as aulas, que tá participando tanto por formulário quanto por PDF, pode reparar que eu sempre escrevo o número da aula. Então essa daqui é a aula 4. E eu intitulei essa aula de Constituição da Matéria. Eu fiz um pequeno esquema aqui para dar uma explicada para vocês. Então vamos lá? Na aula de Química, na parte de constituição da matéria, nós precisamos saber que a constituição da matéria, a matéria é feita de pequenas partículas. E nós sabemos hoje que essas pequenas partículas são átomos. E eu desenhei aqui um átomo mais atual, porém não tanto, é um átomo didático, onde eu consigo mostrar para vocês a eletrosfera e o núcleo. E quem já foi na escola, já me conhece, já acompanhou que eu falo muito sobre o átomo, a eletrosfera e o núcleo. Eu já contei para vocês que aqui na eletrosfera ficam vagando pequenas partículas, que a gente chama de elétrons, que ele tem um caráter negativo. E que o núcleo, que é o centro desse desenho, ele tem prótons e nêutrons. Eu já expliquei que os prótons têm uma característica positiva e os nêutrons, eles são nulos, são zerados, ok? E esse sistema fica em equilíbrio, porque eu tenho cargas positivas, negativas e um centro, tudo bem? O positivo e o negativo, eles se atraem e eles ficam circulando aqui, e isso a gente chama de átomo, que são pequenas partículas. Porém, vocês não vão pensar no átomo por enquanto assim. Vamos pensar como que era antigamente. Antigamente, tinha um cientista e ele era o Dalton. Esse senhor aqui, esse Dalton, esse cientista, ele começou a imaginar como que seria a constituição da matéria. E aí ele pensou que seriam pequenas partículas. Mas ele não pensou em pequenas partículas que nem essa que eu mostrei para você. Ele pensou em pequenas partículas como essa. Uma esfera maciça. Então o Dalton pensou que o seguinte, que os átomos, as pequenas partículas que constituíam a matéria, eles eram partículas esféricas. O que é esféricas? Redondas, esferas. Maciças. O que é maciças? Eu corto e não tem buraco, não tem outra coisa dentro, é tudo igual, tudo bem? E indivisíveis. O que significa indivisível? Que eu não consigo dividir. E ele chamou isso de átomo. Essa teoria tem o nome de bola de bilhar. A bola de bilhar, que é essa esfera maciça, a hora que a gente não consegue dividir, e ele chamou isso de átomo. Então, pensando nesse doutor aqui, nesse senhor Dalton, o que ele estava pensando quando ele criou a teoria dele? Ele criou a teoria dele falando o seguinte, o que é um elemento químico para ele? Que tem a mesma massa, mesmo tamanho, mesma propriedade química. Então, se eu puser uma bolinha aqui desse tamanho, isso é um elemento químico. Se eu colocar outra bolinha um pouco maior e de outra cor, que tenha outra massa, outro tamanho e outra propriedade química, isso é um outro elemento químico. Do mesmo jeito que se eu desenhar outra bolinha exatamente igual à anterior, eu tenho o mesmo elemento químico. Então, ele pensou em bolinhas, ok? E ele fala que a combinação de átomos são substâncias. Até hoje, isso é válido, ok? Então, combinação de átomos é uma substância. É uma molécula, lembra disso? A gente já escreveu isso, acho que na aula de Química 1. Bom, o que Dalton disse, afinal de contas? Dalton disse o seguinte, que ele tinha uma fórmula, que os elementos, a combinação de átomos tinha uma fórmula. Que fórmula era essa?
H2O, por exemplo, esse cara aqui é famoso. Quem é esse cara? Água, tudo bem? Então, que ele tem uma fórmula, H2O, que tem os elementos, hidrogênio e oxigênio. Professora, como é que eu sei que os elementos? Eu olho na tabela periódica. A tabela periódica serve para consulta, tudo bem? Se você não foi na escola ainda, provavelmente você precisa ir, porque os alunos que foram receberam uma tabela periódica minha, a gente já pintou, a gente já coloriu, a gente já deu uma olhada nela, tudo bem? Mas tabelas periódicas são todas iguais, tem na internet de fácil acesso, tudo bem? Na maioria dos livros de química também temos tabela periódica. Então, eu tenho hidrogênio e oxigênio, que é o H e o O. Como é que eu sei? A tabela periódica é cheia de símbolos. Cada símbolo representa um elemento químico. E cada elemento é uma bolinha que vai compor essa fórmula, tudo bem? Isso é o que o Dalton disse. E a quantidade de átomos é o número de bolinhas que tem ou o número de elementos que tem. Eu tenho H2O, eu tenho 2 Hs e 1 oxigênio. 2 mais 1, 3 átomos no total, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tudo bem? E aí, continuando com esse pensamento do Dalton, a gente tem que ver o seguinte. Eu tenho substância simples versus substância composta. O que vai ser uma substância simples? Substância simples é tudo que tem o mesmo elemento químico, tudo bem? Hélio é só o gás hélio. Gás hélio tá lá nos gases nobres, camada 8, família 8A da tabela periódica, 18 da tabela periódica, é só olhar aí que vocês vão achar. Então, hélio, ele é uma substância simples, porque só tem hélio. O2 só tem oxigênio, 2 vezes, é um O e outro O. 2 Os, eu tenho gás oxigênio. É uma substância simples, porque só tem O. Ozônio, são 3 oxigênios. Eu tenho 3 oxigênios, tudo a mesma substância, substância simples. Fósforo, eu tenho 4 fósforo. 4 fósforo, mesmo elemento químico. Tudo bem? Fósforo tá aí na família do nitrogênio, tudo bem? Na 7A. Agora, na 7A, ó, na 5A. Só olhar aí na 5A que tá lá. Como que é uma substância composta? Ela é composta por quê? Por vários elementos. Professora, o que é vários elementos? Só mais um diferente dele mesmo já tá valendo. Tudo bem? H2O. Eu tenho 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Isso é igual a isso? Não, então ele é uma substância composta. Eu tenho 1 hidrogênio, 1 carbono e 1 nitrogênio. Um de cada um. Tudo diferente? Não. Eu tenho 1 carbono, 2 oxigênios. Esse é igual a esse? Não, substância composta. Vou pôr mais um aqui de brinde. NaCl. Esse aqui é o sal de cozinha de vocês. Na, sódio, Cl, cloro. 2 átomos diferentes, 2 elementos diferentes, substância composta. Tudo bem até aqui? Espero que sim. E ainda nesse, eu coloquei exercícios propostos para a gente estudar o que é cada um. O primeiro exercício proposto, eu já coloquei até a resposta de azul para vocês aí. Eu falei que o sódio, o Na, sódio, ele é o quê? Ele é um átomo, um elemento químico, ele é o símbolo de um elemento químico, tudo bem? Hidrogênio, só estava escrito assim, ó, hidrogênio. Hidrogênio é um átomo, um elemento químico, hidrogênio. Não colocou o símbolo, colocou só o elemento químico hidrogênio. Podia pôr acento nas coisas. Próximo, água. Aí ele colocou assim, H2O. Isso ele colocou. É uma molécula, é uma substância. É uma substância simples ou composta? Agora vocês já sabem falar até isso. Isso aqui é uma substância composta.
Composta por quê? Por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. H2. H2, isso daqui é uma molécula. Eu tenho um H e outro H. Tudo bem? É uma substância composta ou pura? Pensando aqui. Vira aqui e pensa. Ela é composta ou pura? Só tem hidrogênio, então ela é substância pura não, substância simples, ela é composta ou simples. Simples. É um gás hidrogênio e ele tem 2 átomos de hidrogênio, tudo bem? 2 elementos de hidrogênio. Vamos ver o próximo. H, só o H. O H é um átomo, que é o símbolo do elemento químico hidrogênio. Combinado? Muito difícil isso? Acho que não, né? E agora vamos fazer uma análise final aqui. No número 2, ele queria que analisasse essas estruturas que estão aqui e ele queria que você me falasse o seguinte, ele quer que você me fale o número de elementos, o número de moléculas e o número de átomos. Já até tirei minha cola daqui porque eu quero fazer com vocês. Vamos lá. O que é elemento químico segundo o Dalton? Segundo o Dalton, elemento químico é uma bolinha maciça que tem mesmo peso, massa, né? Mesmo tamanho, e mesma característica química. Não é isso? A gente já conversou sobre isso. Professora, tá tirando do sovaco. Não estou tirando do sovaco, tá aqui, ó. Tamanho, massa, tamanho e propriedade química. Tem no resumo que eu passei para vocês em PDF também, só colocar no caderno. E aí, vamos analisar. Isso daqui. Quando eu tenho uma bolinha com um X, é um elemento químico. Quando eu tenho uma bolinha em branco, é outro elemento químico. E quando eu tenho uma bolinha assim, é outro elemento químico. Então, eu tenho 3 elementos. Tudo bem? Que tá dando um total de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 dessa bolinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 dessa bolinha aqui. 3, 6, 9. Eu tenho 9 dessa bolinha aqui. Isso tá dando 23 átomos. Mas elementos eu tenho 3. Quantas moléculas eu tenho? Molécula, não lembro o que era molécula, hein, professora? Molécula é combinação de átomos. Quantas combinações de átomos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu tenho 3 moléculas que vão se repetir. Aí eu tenho um total. Esse aqui eu tenho um total de 23 de elementos químicos aqui no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 moléculas no total. Dentre elas, somente 3 diferentes uma das outras. E o número de átomos? O número de átomos a gente já contou, são 23 átomos. Como assim, professora? Como assim 23 átomos? Cada bolinha não é um átomo? Então, eu tenho um total de 23. Combinado? Espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou dúvida, nós estaremos juntos para tirar essas dúvidas, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.